Como alguém pode amar um noivo que talvez nem exista de verdade? Essa era a pergunta que Clara tentava afastar da mente, mas ela voltava como um sussurro incômodo, cada vez mais alto, cada vez mais real. Clara sempre sonhou com um casamento cheio de luz, flores brancas e uma vida tranquila ao lado do homem que acreditava ser o amor da sua vida. O nome dele era Arthur, elegante, educado, discreto, o tipo de homem que parecia ter sido moldado para ser admirado. Todos diziam que ele era perfeito demais, e talvez fossem essas palavras que plantaram a primeira dúvida. Desde o dia do noivado, Clara começou a perceber pequenas rachaduras, coisas que antes pareciam detalhes sem importância, mas que agora pareciam pistas de algo maior. Arthur sumia à noite, desligava o celular quando estava com ela, recebia mensagens que ele nunca deixava ela ver e sempre mudava de assunto quando ela perguntava sobre seu passado. Mesmo assim, Clara tentava acreditar que estava apenas nervosa com o casamento que se aproximava. Mas a sensação de que algo estava errado crescia como uma sombra no canto dos olhos. Naquela manhã, enquanto experimentava seu vestido de noiva pela última vez antes dos ajustes finais, Clara ouviu uma frase que a fez gelar. A costureira, olhando para a foto que Clara havia levado como referência para o véu, comentou com um sorriso simples: "Conheço esse noivo, já vi ele antes, mas não com você." Clara riu, achando que era apenas coincidência, mas a mulher continuou: "Ele estava com outra moça e parecia íntimo dela." O coração de Clara apertou, mas ela tentou ignorar. Muitas pessoas se pareciam, certo? Quando chegou em casa, encontrou a porta da sala entreaberta, mesmo sabendo que tinha trancado. Nada estava fora do lugar, exceto uma coisa. Em cima da mesa havia uma pequena caixa preta, elegante, com um laço vermelho. Clara achou que fosse um presente antecipado de Arthur, mas quando abriu, seu corpo inteiro gelou. Dentro da caixa havia uma foto dela dormindo. A data no canto marcava a madrugada anterior. Clara sentiu as mãos tremerem. Quem tiraria aquilo? E por quê? Foi então que o celular dela vibrou com uma mensagem desconhecida. "Você realmente acredita que conhece o homem com quem vai casar?" O mundo pareceu parar. O ar ficou pesado. A dúvida voltou, maior, mais viva, mais ameaçadora. Clara tentou ligar para Arthur, mas ele não atendeu. Tentou de novo. Nada. Quando finalmente recebeu o retorno, a voz dele estava diferente, baixa, controlada. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou ele. Clara pensou em contar sobre a foto, sobre a caixa, sobre a frase da costureira, mas algo dentro dela mandou esconder. "Não, só queria te ouvir." Mentiu. Arthur respirou fundo, como se estivesse aliviado. "Hoje eu vou chegar tarde. Não me espere." A ligação terminou e Clara ficou ali, sozinha, com a sensação esmagadora de que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. O amor, o noivado, o casamento, a vida e talvez a própria segurança, porque naquela noite, ao olhar pela janela, Clara viu um carro parado do outro lado da rua. O mesmo carro que já tinha visto 2 vezes naquela semana. Os faróis estavam apagados, mas ela sentia, sabia, alguém estava observando. E não era coincidência. Não era paranoia. Era um aviso, um sinal, um segredo vindo à tona. A vida perfeita que Clara acreditava ter estava prestes a ruir. E o nome dessa ruína tinha dono: Arthur. Clara não conseguiu dormir. As imagens da foto rodavam na cabeça como uma fita quebrada. Ela dormindo, a caixa preta, a mensagem ameaçadora. De manhã, fingiu normalidade para a família, sorriu, arrumou a mesa, manteve o vestido escondido no quarto. Mas por dentro, algo tinha mudado. A certeza de que precisava saber a verdade. Ela começou a observar os detalhes que antes não notava. Reparou que Arthur sempre tinha um cheiro diferente quando voltava de algum compromisso.
Às vezes perfume caro, outras vezes um aroma mais rústico, como fumaça e óleo. Viu que ele evitava o nome de lugares, que as respostas dele vinham cheias de meias frases. Pediu ajuda a Marina, sua melhor amiga, a única que sabia de tudo do casamento. Marina pegou o celular de Clara com firmeza e disse: "Não fica sozinha com isso, a gente descobre." Marina tinha contatos, era curiosa por natureza e não tinha medo de se meter em confusão. Começaram a checar as redes sociais de Arthur e encontraram perfis apagados, fotos com nomes que não conheciam e um número de telefone antigo em um contrato que a noiva havia visto por acaso. Clara marcou com Arthur para conversar. Ele concordou e no dia do encontro apareceu mais tenso do que o normal. Olhos vermelhos, mãos inquietas e aquele silêncio que dizia muito. Clara tentou manter a calma, mas sua voz falhou. "Arthur, eu preciso saber quem você é de verdade." Ele fechou os olhos por um segundo, como se fosse arrancar algo de dentro. "Clara, amor, tem coisas que eu queria te contar, mas não sei como." "Por quê?" "Porque há coisas que eu fiz no passado que podem te machucar só por estar perto. Aquilo deveria ter sido um momento de confissão sincera. Foi uma barreira ainda maior. Ele prometeu que falaria depois." Clara sentiu-se traída e também sufocada pelo amor que ainda existia. Ela decidiu não esperar. Começou a seguir pistas menos óbvias. Pediu à florista, que havia sido contratada para o casamento, se lembrasse de quem marcou a reunião. E a mulher lembrava de um homem apressado que passou por ali num dia e saiu com uma pasta preta. Marina lembrou de um conhecido que trabalhava com encomendas em um depósito da cidade. Um lugar onde pessoas iam e voltavam sem serem vistas. Sem alarde, as duas foram até o depósito. Lá, um segurança as olhou com desconfiança. Mas uma carteira de Marina, com um aviso de que ela era amiga de uma funcionária, foi suficiente para as deixar entrar por alguns minutos. Nada parecia óbvio. Mas no canto de um escritório, acharam uma agenda velha com um nome que se repetia: Santos. A agenda tinha recortes de jornal, anotações em códigos simples, horários marcados e duas fotos. Uma do mesmo carro visto por Clara e outra de um homem que não era Arthur, mas que tinha um sorriso igual ao do noivo. Clara sentiu o chão sumir. Aquilo indicava mais do que encontros secretos. Havia planejamento. No dia seguinte, Arthur foi chamado para uma audiência de trabalho e não apareceu. Mensagens sem resposta. A tensão entre os noivos virou tempestade. As pessoas começaram a comentar: "Boatos são como fogo em palha seca." E logo surgiram conversas suspeitas no grupo da família. O pai de Clara, homem orgulhoso e protetor, perguntou coisas diretas, e Arthur respondeu com calma, ensaiada, como alguém que treina suas linhas. Foi então que chegou à família uma carta anônima. Um recado curto, escrito com letras recortadas de revista, que dizia apenas: "Você não a conhece, pare o casamento." A carta foi um sopro frio na nuca de todos. A mãe de Clara entrou em choque. A avó sussurrou que era sinal de mau presságio. Arthur negou tudo com veemência e pediu privacidade, mas a semente da dúvida já germinava. Numa madrugada, Clara acordou com barulho no quintal. Abriu a janela e, por um segundo, viu Arthur conversando com uma mulher encapuzada dentro do carro, parado ao lado da calçada. Ele parecia nervoso, a mão na cabeça, a mulher apontava algo no celular. E, em seguida, ela saiu correndo. Clara sentiu raiva, desejo de seguir, medo de se colocar em risco. No dia seguinte, confrontou Arthur com a cena que jurou ter visto. Ele ficou branco e não negou. Em vez disso, falou numa voz baixa: "Clara, eu posso explicar." A explicação não veio fácil, veio em pedaços, com intervalos de silêncio, menções a dívidas antigas, a promessas quebradas e ao nome Santos, que ela também já tinha visto. Arthur disse que havia se envolvido com pessoas erradas no passado para pagar uma dívida de família, que tinha feito coisas de que se envergonhava, mas que agora estava tentando sair.
Eu não tenho dupla vida, disse ele. Eu tenho um passado do qual tento me livrar. Clara queria crer, mas as provas pareciam se acumular contra ele. O noivado virou alvo de fofoca. Policiais discretos começaram a passar pela rua em busca de pistas, e um jornalista local ligou pedindo comentários. Clara sentiu o mundo se fechando ao redor do plano de casamento que ela tinha idealizado. Ao mesmo tempo, havia momentos em que Arthur voltava com ternura, lembrando os beijos que os fizeram prometer um futuro juntos. Havia noites em que ele a protegia, fazia café à madrugada e contava memórias de infância com lágrimas nos olhos. Essas parcelas boas não desapareciam. Misturavam-se com as más, tornando a decisão de Clara um fardo quase insuportável. Ela começou a receber bilhetes anônimos no trabalho, fotos de lugares que só Arthur frequentava e um dia encontrou escondido no fundo do guarda-roupa dele um envelope com passagens e documentos falsos. Aquilo não era apenas traição, era a escolha consciente de manter uma outra existência. Clara sentiu a confiança partir, mas não a raiva total. Havia medo, porque as anotações de Santos mencionavam quantias e locais que cheiravam a crimes. Arthur foi acusado por um homem que se dizia cunhado de uma vítima de fraude. A polícia fez perguntas. A imprensa checou. Em meio a isso, apareceu outra figura que complicou tudo. Helena, a mulher que afirmou ter sido enganada por Arthur em um passado que ela descrevia como um caso de amor que virou golpe. Helena apareceu na porta da casa de Clara num domingo chuvoso. Ela tinha os olhos cansados e um bebê dormindo no colo. Falou com voz aflitiva. Eu pensei que ele me amava. Perto dali, surgiram vídeos antigos em que Arthur aparecia sorrindo com pessoas que hoje juravam ter perdido tudo. A cidade se dividiu entre os que o defendiam e os que o acusavam. Clara passou a receber olhares nas ruas. Amigos se afastaram por medo de escândalo. E Arthur, ele prometia limpar tudo, mas alguém fazia questão de que a sujeira viesse à tona. Em uma reviravolta, Marina conseguiu um contato que podia ligar Arthur a uma rede maior. Um nome que aparecia nas anotações da agenda. Santos em Filhos. Era uma empresa fantasma, ligada a contratos falsos. Clara viu seu noivo, o homem que a pedira em casamento, possivelmente ligado a golpes e a uma segunda vida, onde amor e lucro se misturavam de forma perversa. A dúvida virou guerra interna. Olhar para Arthur com ódio ou com compaixão. Depois de uma briga violenta, onde palavras cortaram como lâminas, os dois terminaram a noite sem se tocar, cada um revirando memórias e ressentimentos. Clara sabia que para o bem ou para o mal precisava escolher, ficar e lutar por uma verdade complicada ou fugir para salvar o que restava dela. Mas a verdade tinha portas trancadas, segredos que só seriam desvendados seguindo trilhas perigosas. E Clara, agora, era peça em um jogo que envolvia amor, mentira e risco de vida. Enquanto isso, no silêncio da cidade, alguém observava, anotava e sorria. A vida secreta de Arthur não era apenas sobre ele. Era sobre pessoas que tinham sido danificadas antes e que buscavam justiça ou vingança. E Clara percebeu que quanto mais se aproximava da verdade, mais profunda e perigosa ela se tornava. O casamento que antes era sua esperança transformou-se em um palco onde segredos se enfrentavam, e ela tinha que decidir se seria vítima ou protagonista da própria história. Os dias seguintes foram uma mistura de tensão, silêncio e perguntas que pareciam corroer por dentro. Clara já não sabia se amava Arthur pelo que ele era ou pelo que acreditava que ele fosse. O casamento estava marcado, convites enviados, parentes confirmados, igreja reservada, mas o amor estava suspenso no ar como uma ponte sem pilares. Foi então que algo inesperado aconteceu. Marina recebeu uma ligação de um número desconhecido. A voz era masculina, rouca, direta. Digam à noiva que parem de procurar. É perigoso.
Antes que ela fizesse qualquer pergunta, a ligação caiu. Marina contou tudo a Clara, que sentiu um arrepio gelar sua espinha. Aquilo significava duas coisas. Alguém as estava vigiando e esse alguém sabia exatamente o que elas estavam fazendo. No mesmo dia, Clara encontrou Arthur sentado na escada de sua casa. Ele parecia esgotado, como se não tivesse dormido por dias. "Clara, precisamos conversar", disse ele, com uma suavidade que contrastava com todo o caos recente. Ela hesitou, mas sentou ao lado dele. Arthur respirou fundo e começou a falar. "Eu nasci com um sobrenome que carrega dívidas, ameaças e compromissos que não escolhi. Meu pai se envolveu com pessoas perigosas e usou meu nome quando eu ainda era jovem. Eu passei anos tentando limpar isso, mas algumas marcas não desaparecem." Clara ouviu, mas não se entregou à compaixão tão facilmente. "E Helena? E os documentos falsos? E o carro te seguindo? E as mensagens?" Arthur fechou os olhos, como se engolisse um nó. "Helena, ela não foi um amor. Foi alguém que meu pai enganou. Eu tentei ajudar, tentei consertar, mas ela se apaixonou por mim e quando percebeu que eu não sentia o mesmo, transformou tudo em acusação." "E os documentos?" insistiu Clara. "São a única forma de sair de tudo isso se as coisas piorarem. Não são para fugir de você, são para te proteger." As palavras dele fluíam com sinceridade, mas o peso do que ela já tinha visto não era fácil de apagar. Clara sentiu a respiração prender. Ela queria acreditar, precisava acreditar. Mas antes que pudesse responder, algo aconteceu. Um carro preto dobrou a esquina e parou em frente à casa. Duas pessoas desceram, usando roupas escuras e óculos. Bateram na porta. O pai de Clara atendeu, tenso. "Procuramos Arthur Mendes", disse um deles, mostrando uma identificação. Temos perguntas urgentes." Arthur se levantou devagar, como alguém que já esperava por aquilo. "Eu vou com eles", disse, olhando para Clara com um brilho estranho nos olhos. "Não faça perguntas. Não confie em ninguém, nem mesmo nas pessoas que dizem estar do seu lado." E então, como se aquela frase fosse um aviso cifrado, ele saiu acompanhado pelos homens e entrou no carro. A porta se fechou. O carro desapareceu rua abaixo e Clara ficou ali, com o coração batendo rápido demais. Naquela noite, a casa virou um campo de guerra emocional. A mãe chorou, o pai xingou, a avó rezou e os vizinhos apareceram fingindo preocupação, mas famintos por detalhes. Clara se trancou no quarto e, depois de horas em silêncio, ouviu um som metálico vindo da janela. Um envelope tinha sido jogado lá dentro. Ela abriu com mãos trêmulas. Dentro havia uma foto de Arthur, mas não um Arthur que ela conhecia. Era ele em um salão luxuoso, com pessoas engravatadas, joias, taças de cristal e, ao seu lado, Helena, sorrindo como alguém que tinha vencido. No verso da foto havia uma frase escrita à mão: "Essa é a verdadeira vida dele." O choque veio como um golpe. Tudo parecia piorar de novo. Mas antes que o desespero a dominasse, o celular vibrou. Mensagem de um número desconhecido. "Se quer a verdade, venha amanhã às 22h, sozinha, no endereço marcado." Era imprudente. Era perigoso, mas era a chance de descobrir tudo. No dia seguinte, Clara passou o dia quieta, processando, planejando e escondendo seus pensamentos. À noite, saiu sem fazer barulho, pegou um carro por aplicativo e seguiu até o endereço. Chegou a um galpão antigo, com janelas altas e luzes fracas. O coração dela parecia querer escapar do peito. A porta estava entreaberta. Clara entrou. O eco dos passos preenchia o lugar vazio, até que uma sombra se moveu. E então, a voz surgiu atrás dela. "Eu sabia que você viria." Ela virou e quase perdeu o ar. Não era Arthur. Era o homem da foto da agenda. O homem com um sorriso igual ao dele. "Meu nome é Rafael", disse ele com um tom frio e calculado. "Eu sou o irmão gêmeo que Arthur nunca te contou que existia."
Naquele instante, tudo mudou. As peças começaram a se alinhar. O carro, as fotos, as confusões, as versões, os desaparecimentos e o perigo. Rafael deu um passo à frente e completou. E eu sou o motivo dele estar preso entre duas vidas, uma com você e outra comigo. Clara sentiu as pernas fraquejarem. Um irmão gêmeo, um homem igual a Arthur, mas com um olhar sombrio, postura ameaçadora e um sorriso que parecia carregar segredos sujos. Rafael deu mais um passo e ela recuou instintivamente. Você está com medo? Ele perguntou, como quem se diverte analisando reações. Não precisa estar ainda. Clara tentou manter a voz firme, mas saiu trêmula. Porque Arthur nunca falou sobre você? Rafael riu, um riso curto, seco, carregado de desprezo. Porque eu sou o espelho que ele tenta quebrar desde criança. Ele queria ser o filho perfeito, o herdeiro limpo, o homem honrado. Mas a família que vocês acham que ele tem é uma mentira. Nosso pai era um homem poderoso, mas não pelo que vocês chamariam de trabalho digno. E Arthur se afastou, enquanto eu fiquei. Eu continuei o legado. Clara sentiu um arrepio subir pela espinha. Que legado? Rafael inclinou a cabeça, estudando-a como se estivesse decidindo se ela merecia a resposta. Contratos escuros, dinheiro que nunca passa por bancos, informações que valem mais do que ouro e pessoas que desaparecem quando atrapalham. Clara engoliu seco. Ele continuou. Arthur tentou escapar, mas ninguém escapa da própria sombra. E você foi o erro dele, porque ele pensou que podia ter uma vida limpa, uma noiva pura, um casamento perfeito. Ele se aproximou mais, olhando nos olhos dela. Clara engoliu seco. Ele continuou. Arthur tentou escapar, mas ninguém escapa da própria sombra. E você foi o erro dele, porque ele pensou que podia ter uma vida limpa, uma noiva pura, um casamento perfeito. Ele se aproximou mais, olhando nos olhos dela. Mas eu não vou deixar. Clara sentiu o coração disparar, mas reuniu coragem. O que você quer comigo? Rafael sorriu, dessa vez devagar, calculado. Quero que o casamento não aconteça. Quero que Arthur entenda que ninguém abandona a família. Quero que ele pague a dívida. E a dívida agora é você. Clara recuou mais um passo, tentando não demonstrar o pânico crescente. Arthur não é como você. Rafael riu novamente, mas dessa vez com raiva. Você tem certeza? Quem você acha que tirou aquela foto sua dormindo? Quem você acha que estava naquele carro te observando? Eu ou ele? As palavras bateram como pedra no peito dela. Você está mentindo. Rafael se aproximou até ficar perto o suficiente para que Clara sentisse seu perfume, parecido com o de Arthur, mas mais marcante. Eu nunca preciso mentir. A verdade é sempre mais útil. Antes que ela pudesse responder, uma porta bateu com força no fundo do galpão. Passos apressados ecoaram. Rafael olhou para o som e então para ela. Vá para casa, Clara, e espere, porque quando a verdade chegar, vai destruir tudo o que você acha que ama. Ele desapareceu pela escuridão antes que ela pudesse reagir. Clara correu para fora, pegou um carro, voltou para casa com o coração em chamas. Quando entrou, encontrou a mãe desesperada e o pai furioso. Onde você estava? O pai perguntou. Mas antes que ela respondesse, algo ainda pior aconteceu. O celular dela vibrou. Era uma mensagem de Arthur. Clara, não confie em ninguém até eu voltar, nem mesmo em mim. O coração dela quase parou, porque aquela mensagem tinha sido enviada do mesmo número que mandara a foto dela dormindo. Naquela noite, Clara chorou sozinha, sentindo o mundo ruir. O casamento estava próximo, mas parecia impossível. A dúvida era veneno, e agora corria em todas as direções. Arthur era inocente? Arthur era cúmplice? Ou Arthur era duas pessoas? Um homem dividido entre amor e escuridão. O pior estava só começando, porque na manhã seguinte, a igreja ligou para confirmar um detalhe da cerimônia. E o funcionário disse: o noivo esteve aqui hoje cedo para alterar a entrada. Ele pediu que a porta fosse trancada após você entrar. Disse que era surpresa. Mas Arthur não tinha voltado.
e ele não poderia estar ali. Clara sentiu as mãos gelarem. Se o noivo não foi, então foi Rafael. E isso só podia significar uma coisa. O casamento não seria apenas uma cerimônia. Seria uma armadilha. E ela era o prêmio. Clara passou os dias seguintes como quem caminha sobre gelo fino, cada passo ameaçando afundar. A data do casamento se aproximava, mas o clima era de tensão sufocante. A família insistia para cancelar a cerimônia, os vizinhos cochichavam. Marina tentava manter a sanidade de todos e Clara sentia que qualquer decisão poderia custar sua vida. Arthur continuava desaparecido e cada nova notícia parecia um golpe. A imprensa começava a circular rumores sobre o noivo, sobre crimes, sobre fraudes e até sobre uma possível fuga. Clara tentava respirar, tentava pensar, mas a mensagem que ele enviou ecoava dentro dela como um enigma. Não confie em ninguém, nem mesmo em mim. Era aviso? Era ameaça? Era amor? Ou era controle? Na véspera do casamento, Clara recebeu uma caixa entregue por um motoboy. O nome do remetente não constava. Dentro, o vestido de noiva que ela escolhera meses antes, mas com um detalhe que a fez estremecer. Na barra interna do tecido, havia uma inscrição bordada à mão com linha vermelha. A noiva pertence à família. Clara deixou o vestido cair no chão. Marina tentou confortá-la, mas até ela estava assustada demais. O pai ligou para a polícia, que prometeu mandar uma viatura na manhã seguinte, mas ninguém parecia realmente acreditar que algo aconteceria. Naquela noite, Clara teve um sonho perturbador. Caminhava até o altar e, ao levantar o véu, não via Arthur. Via Rafael, sorrindo com aquele olhar cruel. Acordou suando, com o coração acelerado. Chegou o dia do casamento. O céu estava cinzento, pesado, como se a cidade também soubesse do perigo. Clara foi até a igreja porque sentia que, se não fosse, jamais teria respostas. Marina foi com ela e alguns familiares acompanharam, mesmo morrendo de medo. Quando chegaram, a igreja estava arrumada, flores perfumavam o ar, velas acesas tremulavam, mas havia algo estranho. Não havia convidados. A música não tocava. O salão estava montado, mas vazio. O coordenador da igreja apareceu nervoso e disse que o noivo havia pedido uma cerimônia mais íntima, apenas para poucos. Clara sentiu o estômago embrulhar. Mesmo assim, caminhou até a porta do salão principal. E foi então que ouviu passos atrás dela. Lentamente, virou-se. Arthur estava ali. Paletó escuro, olhar cansado, barba por fazer, mas era ele. Clara sentiu lágrimas prenderem nos olhos, sem saber se eram de alívio ou terror. Eu precisava te ver, ele disse. Precisamos ir embora agora. Não é seguro aqui. Clara tentou entender, mas antes que pudesse perguntar, outra voz ecoou pelo salão. Uma voz que gelou o sangue. Que dramático, meu irmão. Sempre tão apavorado. Rafael surgiu das sombras, usando roupa idêntica, como um reflexo distorcido. O coordenador da igreja recuou, assustado. Marina chamou por Clara. Os dois irmãos ficaram frente a frente, como duas metades de um mesmo crime. Arthur falou, sem tirar os olhos dele. Clara, eu nunca quis essa vida. Eu tentei sair, mas ele me usou, me imitou, me colocou em cenas que não eram minhas, para que eu levasse a culpa. Rafael sorriu com calma mórbida. Não minta para ela. Quem tirou vantagem? Quem assinou contratos no meu nome? Quem ficou com a parte limpa enquanto eu fazia o trabalho sujo? Clara olhava de um para o outro, incapaz de distinguir totalmente quem dizia a verdade. Os dois eram convincentes, os dois pareciam perigosos. Os dois a olhavam como se ela fosse a chave. Chega, ela disse com a voz embargada. Um de vocês está mentindo. Talvez os dois estejam. Eu só quero saber quem é o homem que eu ia casar. Rafael deu um passo, mas Arthur ficou na frente dela como um escudo. Você ia casar comigo, Arthur disse. O homem que te ama, o homem que tentou proteger você de tudo isso. Rafael riu de novo.
Ela ia casar com um fantasma, com alguém que não existe sem mim, porque tudo o que você tem, Arthur, veio da família Santos, e agora ela também vem. Clara sentiu o chão sumir quando Rafael tirou do bolso algo pequeno e brilhante. Não era arma, era uma aliança. Esta era a verdadeira, ele disse, a aliança da herdeira da família. Você, Clara, porque não era você quem estava sendo prometida ao Arthur. Era o Arthur que estava sendo prometido a você. Ela ficou imóvel. Tudo virou fumaça na cabeça. Prometida? Ela murmurou. Arthur tentou puxá-la para longe. Não escuta ele. É mentira. Rafael ergueu o rosto triunfante. A família precisava de uma noiva com um nome limpo, tradicional, perfeita para lavar nossa imagem. Você é o troféu. Você é o pagamento. Você é a moeda. Clara sentiu o mundo se desfazer. O amor, o carinho, cada lembrança agora parecia manipulação. Marina gritou o nome dela. A porta da igreja foi aberta com força. Policiais entraram. O coordenador correu. O caos explodiu. Quando os policiais avançaram, Clara viu os irmãos se moverem ao mesmo tempo. Um correu para a saída lateral. O outro tentou segui-la. Mas no desespero, ela se afastou e recuou em direção ao altar. Luzes, vozes, correria. No fim, quando tudo parou, um dos irmãos foi levado pelos policiais. O outro desapareceu. E ninguém, absolutamente ninguém, tinha certeza de qual deles foi capturado. Clara ficou ali, tremendo, ainda vestida de quase noiva, sem saber se o homem que dizia amá-la era o que foi embora ou o que foi preso. E pior, no dedo dela, alguém havia colocado a aliança, mas ela não lembrava quem. A história ainda não terminou, porque na mesma noite, ao chegar em casa, Clara encontrou um bilhete em cima da cama, escrito à mão, com perfume conhecido, e apenas uma frase: o casamento ainda vai acontecer. Naquela noite, ainda abalada, ela releu o bilhete deixado em sua porta. Esse casamento ainda vai acontecer. As letras tremidas, a caligrafia estranha. Algo ali não combinava com o homem que ela amava, mas o medo a paralisava. Foi então que, 2 dias depois, ao sair discretamente pela porta dos fundos de casa, ela o viu. Arthur, mas não algemado, não ferido. Apenas com os olhos cansados e verdadeiros. Ele ergueu as mãos, sem se aproximar. Eu não podia ser preso. Não enquanto ele estivesse solto. Ele faria mal a você, e eu não ia deixar. Ela reconheceu o timbre, o jeito de falar, o olhar que sempre a fez se sentir segura. E naquele instante, o coração dela soube. Era ele, o verdadeiro. Mas havia algo que ainda pesava no coração de Clara. Uma lembrança que atravessava sua mente como um espinho. Arthur, quem era aquela mulher? Ela perguntou com a voz hesitante. Aquela que apareceu com um bebê no colo, dizendo que você tinha destruído a vida dela. Arthur fechou os olhos por um instante, como quem precisa de coragem para abrir uma ferida antiga. Helena, ela foi minha namorada anos atrás, mas ela me traiu, e quem fez isso comigo foi justamente ele, meu irmão. Clara sentiu o chão tremer, não de dúvida, mas de choque. Então, o bebê, ele assentiu, é dele, não meu. O silêncio que veio depois não era desconfortável, era revelador. Arthur continuou. Quando ela engravidou, ele sumiu. Como sempre fazia quando era confrontado com responsabilidade, e ela ficou sozinha, desesperada, sem dinheiro, sem apoio. Eu tentei ajudar porque, apesar de tudo, eu não conseguia virar as costas para ninguém, mesmo quando me machucavam. Clara o observava com atenção, percebendo uma dor que ele nunca mostrara antes. Por que você nunca me contou isso? Ele respirou fundo. Porque eu estava tentando salvar meu irmão. Eu tentei tratamento, tentei apoio psicológico, tentei convencer ele a admitir o que fez. Eu acreditava que ele podia mudar. Eu realmente tentei.
Os olhos dele marejaram, não por fraqueza, mas por exaustão emocional. Mas quando eu te conheci, tudo mudou. Eu queria uma vida limpa, uma vida verdadeira. Só que Helena se agarrou à ideia de que eu era a solução para ela. E quando percebeu que eu estava apaixonado por você, ela surtou, inventou histórias, tentou me destruir do mesmo jeito que ele fazia. Clara engoliu a emoção, sentindo algo importante dentro dela se encaixar pela primeira vez. E então ela disse, com suavidade firme: "Você não estava escondendo uma mentira. Você estava carregando um peso." Ele a olhou, e foi ali que o alívio apareceu. Ela estendeu a mão, tocou o rosto dele e concluiu: "E agora você não precisa mais carregar nada sozinho." Só então, com tudo esclarecido, o medo se transformou em certeza. Foi nesse momento que decidiram se casar em segredo, apenas com os pais dela presentes. Mas o que ninguém sabia era que durante a transferência para outro presídio, o outro irmão também havia fugido. O verdadeiro criminoso, o invejoso, aquele que passou a vida inteira querendo tudo o que era do irmão, inclusive ela. E foi ele quem escrevera o bilhete, não por amor, mas por obsessão. No momento em que a cerimônia íntima começou, o silêncio foi quebrado pelo estalo abrupto da porta sendo empurrada. Ele entrou. O irmão sombrio, olhos vidrados, respiração descompassada. Esse lugar deveria ser meu. A vida dele deveria ser minha. Até você deveria ser minha. Ele avançou para tentar arrastá-la consigo, mas Arthur se colocou à frente, finalmente encarando a sombra que o perseguira a vida toda. Você nunca perdeu para mim. Você perdeu para você mesmo. Foi a inveja que te destruiu. O vilão gritou tremendo, rindo, chorando, tudo ao mesmo tempo. Perdeu o controle. Entrou em surto. E quando a polícia, alertada previamente pelos pais, chegou, não houve resistência, apenas delírio. Não houve julgamento, não houve tribunal, houve diagnóstico. E de início, ele foi levado não para uma cela, mas para uma clínica psiquiátrica, onde finalmente seria contido. A capela, antes tomada pelo medo, ficou novamente silenciosa. A noiva respirou fundo, olhou para Arthur e decidiu continuar. O casamento seguiu simples, íntimo, verdadeiro. E quando trocaram votos, ela disse: "Agora eu sei, o amor não é a ausência de sombras, é a certeza de quem fica quando elas tentam nos engolir." E ele respondeu: "Você sempre foi a única verdade que eu tive." E assim, diante de poucos olhos, mas com um amor enorme, eles se casaram. Sem dúvida, sem medo, sem sombras. Gostou da história? Comenta aí de onde você viu essa história, de qual cidade você está nos assistindo.